Amém. Vamos ficar de pé? Vamos abrir a nossa Bíblia, ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 25. Tudo que se vende no mercado, comei-o sem levantar dúvidas por motivo de consciência, pois a terra e tudo o que ela contém pertencem ao Senhor. Se algum gentil vos convidar e aceitardes o convite, comei de tudo o que vos for oferecido, sem suscitar questões por motivo de consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi imolado aos ídolos, não comais em atenção quem vos chamou a atenção e por respeito à consciência. Digo, a consciência dele, não a vossa. Porque a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência? Se tomo alimento dando graças, por que seria eu censurado por causa de alguma coisa pela qual dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis ocasião de escândalo nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu mesmo me esforço para agradar a todos, em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas os do maior número, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu mesmo o sou de Cristo. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Senhor, obrigado pela rica oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado pela misericórdia que só advém do Senhor. Abre os nossos ouvidos, enlarguece a sensibilidade do nosso coração para que possamos entender os Teus ensinamentos. Porque através dos Teus ensinamentos, a prática dos Teus ensinamentos, nós vamos viver para glorificar o Teu santo nome. Repreende, Senhor, toda desatenção, toda irreverência, todo desrespeito e tudo que não procede do Senhor, para que cada um de nós possamos ser instruídos segundo o Teu querer, segundo o Teu beneplácito, segundo Tuas benesses, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. João Calvino, nas Institutas, logo no primeiro volume, ele diz que é impossível conhecer a si próprio antes que você conheça Deus. Porque para você reconhecer as suas mazelas, reconhecer os seus defeitos, reconhecer a precariedade da sua vida, antes você tem que conhecer um referencial. O único referencial de correção, de princípios, de honestidade, de veracidade, que só se encontra em Deus. E ele chega a fazer uma analogia interessante. Quando uma pessoa tem uma vida muito devassa, ou quando uma pessoa tem uma vida totalmente torta, e ela pode observar em alguém, em outra pessoa, no seu semelhante, alguns vestígios de pureza, algumas práticas corretas e algumas coisas que podem ser admiráveis, aquela pessoa se vislumbra. Por quê? Porque na condição mais vexatória da sua vida, ela encontrou alguém um pouco melhor. Mas para ele é a mesma coisa de estar olhando a escuridão.
E quando você está na escuridão, só em trevas, e você vê uma pequena luzinha branca, aquela pequena luzinha branca é um claridão para você, porque o seu referencial é trevas. Mas quando você olha para Deus, quando você conhece a Deus, é a mesma coisa de você olhar para o sol, é impossível. Claro, límpido, cristalino, perfeito, justo, bom. E aí nesse momento você vai se conhecer, pecador, miserável, corrupto, que não tem nada que possa atrair a Deus, atrair a misericórdia de Deus, atrair a vontade de Deus, a bondade de Deus, o querer de Deus. Você conhece a Deus? Você se conhece? Porque o interessante, Deus nos dá a graça, Ricardo, dessa caminhada cristã, de conhecermos pessoas mais capacitadas que nós, para que possam nos instruir. E também nos dá a graça de sermos encontrados por outras pessoas, para que nós possamos ser instrumentos de Deus, para que possamos mostrar os passos para que determinada pessoa caminhe. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um querido amigo, que hoje nós estamos distantes devido às circunstâncias da vida, mas quando eu o conheci, eu já estava na igreja e tive a oportunidade de ser alguém que instruiu aos seus caminhos. Dado o momento da nossa caminhada, ele veio de uma história muito terrível, uma pessoa dada à violência, dada aos abusos, dado às drogas, dado às festas. E em determinado momento da vida, ele ficou sabendo que eu bebia vinho. E aquele irmão ficou super interessado. Rapaz, mas não é pecado e tal. E eu sabia que ele tinha problema com bebida, com droga que era lícita ou ilícita. E aquilo me causava medo em poder instruir uma pessoa daquilo que era correto, mas que era perigoso para ele. E um dia esse irmão me questionou com muita ênfase, com muita vontade: é pecado ou não é? É errado ou não é? Porque se é errado, a Bíblia tem que falar que é errado. E eu tenho que fazer o contrário. Agora, se não é errado, a Bíblia me dá respaldo e eu posso fazer. E aquela coisa, a gente não pode ficar no meio termo. Eu falei para ele: meu irmão, pecado não é. Agora você tem que olhar o seu histórico de vida. Olhar a sua conduta. O que fez você cair? O que fez você ter uma vida no lamaçal? Uma vida de perdição. Uma vida de tropeços, desacertos. E passou-se um tempo e ele veio dizendo que já estava se preparando há um tempo para tomar vinho. E eu falei: meu irmão, pecado não é. Vai da sua consciência. Se você tomar um copo e tiver consciência que você não vai se embriagar, tiver controle, tiver força, vai em frente. Agora, seja tudo para a glória de Deus. E faça por fé. Se não for, meu irmão, não faça não. Rapaz, de madrugada o telefone lá de casa tocou. Tiago, tô feliz demais. Falei: é mesmo, meu irmão? Tô. Segui seu conselho. Fui na geladeira do meu pai, peguei o vinho lá, coloquei só uma tacinha, fui para minha casa e tomei a tacinha. Não deu peso nenhum na consciência. Falei: que bom. Aí eu fui lá e peguei a garrafa. Aí tomei mais uma tacinha, não deu mais peso nenhum na consciência. Falei: já não era bom. Aí eu peguei e tomei a garrafa toda. Eu falei: oh Jesus. Rapaz, não fiquei com peso na consciência e nem embriagado. Fui na loja, naquela conveniência que tem no posto, comprei 2 garrafas. Tomei as 2. Cara, não fiquei bêbado e nem fiquei com peso na consciência. E já estava tão alegre, aí eu fui e comprei uma garrafa de 5 litros. Isso não é mentira não, irmão, isso é verdade. Comprei uma garrafa de 5 litros e tomei a metade dela. Eu tô sãozinho de tudo. Eu falei: meu Deus do céu. Você está sãozinho de tudo e eu estou cheio de pecado.
Mas é aí que nós entramos no que Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios. Versos anteriores que nós vimos na semana passada, ele está instruindo para que as pessoas não pratiquem tais atos, mesmo sabendo que aqueles atos não incorrem em pecado para as pessoas, mas por causa da consciência das outras pessoas. É o aconselhamento dele. Mas agora nós entramos aqui no verso 29 e nós percebemos que o apóstolo Paulo está tratando de um assunto que está correlacionado desde o capítulo 8. E ele começa a fazer perguntas, e essas perguntas são corolários dos versos anteriores, para que simplesmente ele possa afirmar para você o seguinte: olha, a sua consciência, sendo ela uma consciência cristã, uma consciência correta, uma consciência centralizada na palavra de Deus, você não pode ser julgado. Muito menos julgado, você não pode ser condenado. Como é que ele começa questionando no verso 29? Por que a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência? Agora nós temos que tomar cuidado com essa liberdade que ele trabalha. Porque desde o início do capítulo 8, do princípio do capítulo 8, ele está trabalhando com liberdade e consciência. E nós temos que tomar cuidado com que nós vamos tratar com essa liberdade, porque aqui ele está tratando de uma forma muito minuciosa e muito detalhada, porque o questionamento era centralizado em algum ponto: carne sacrificada aos ídolos. E o apóstolo Paulo começa daí então doutrinar aquela igreja dizendo o seguinte: por mais que não seja pecado, respeite a consciência do que é fraco. Cuidado com a sua liberdade a ponto de você escandalizar até próprio ímpio. Mas em momento nenhum você é julgado e condenado pela sua liberdade, pela sua consciência, que é uma consciência forte e liberta. Mas o problema é que, olhando agora para os dias de hoje, qual é a nossa consciência? Qual é a nossa liberdade? Porque a liberdade que o apóstolo Paulo começa a tratar é uma liberdade que cuida dos fracos. E cuidar dos fracos não é fácil. Sabe, eu sou livre. Eu sou liberto. A minha consciência é uma consciência renovada em Cristo Jesus. Mas existem pessoas do meu lado que são fracas na fé, que são débeis na fé, que são lentas em aprender, que são tardias em andar. E por causa da minha consciência consolidada em Cristo, não é essa pessoa que tem que se desdobrar para se enquadrar nos meus preceitos ou na minha fé, mas sim eu que devo fazer de tudo para cuidar do que é fraco. É que o apóstolo Paulo começa a tratar desde o capítulo 8 e chega aqui e continua afirmando: cuida daquele que é fraco de consciência. Cuidar do que é fraco de consciência é você respeitar. E uma coisa que é muito difícil de se encontrar nos dias de hoje na igreja é respeito. Respeito. Primeiro, porque não teve educação em casa. Segundo, porque os púlpitos estão vazios, esfacelados, trancafiados, adulterados, roubados. Nós não conseguimos mais ter respeito com os nossos pais, com os nossos filhos. Nós não conseguimos ter respeito mais pelo cidadão da rua. Não conseguimos ter respeito mais pelos nossos patrões, pelos nossos empregados. E dentro da igreja se tornou a mesma coisa. Nós não conseguimos mais respeitar o nosso irmão. Porque quando eu digo cuidado, zelo, vai abranger muitas coisas. Quantos de nós somos fracos? Ou quantos de nós conhecemos pessoas fracas? Quantos de nós somos fortes e temos a consciência que a nossa consciência é liberta, mas sabemos que muitos irmãos que estão do nosso lado são fracos, estão se tornando mais fracos ainda, porque a minha
consciência forte está fazendo com que esses irmãos tropecem, não andem, fiquem acorrentados, fiquem aprisionados. E o mais interessante disso tudo é perceber que o apóstolo Paulo está tratando aqui de algo tão simples e tão trivial. O apóstolo Paulo aqui está tratando de comida. Carne. Nós hoje não temos, parece, mais capacidade de tratarmos de comida, quanto mais tratarmos de gente. Quantas pessoas estão sendo barradas nas igrejas hoje? Quantos pobres não têm mais espaço dentro das igrejas hoje? Quantas pessoas que não têm uma fala avantajada, um cântico adornado, não têm mais espaço nas igrejas hoje? Quantas pessoas que não têm uma veste digna de ser admirada, invejada, não têm mais espaço nas igrejas hoje? Quantas pessoas não têm um emprego que é considerado digno por meia dúzia de bandidos que estão dentro da igreja, não tem mais espaço dentro das igrejas hoje? Quantas pessoas estão sendo desrespeitadas por diversos motivos que são muito maiores do que a nossa concepção possa pensar e que nós não conseguimos entender porque o apóstolo Paulo está tratando de comida? E a primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina aqui no capítulo 8 é que a nossa liberdade e a nossa consciência livre no Senhor, e essa liberdade que a igreja evoca e diz eu sou livre, é uma liberdade que está escravizada a Cristo. É uma liberdade que está escravizada à glória de Deus. Por isso que ele diz para esses irmãos que se reportam a ele com essas dúvidas: olha, querido, não coma. Por causa da glória de Deus. E o que você está fazendo com a glória de Deus? Como você está se portando para que a glória de Deus seja vista e contemplada pelas pessoas, ímpios ou crentes? Outro cuidado que o apóstolo Paulo toma, de novo falo eu, desde o capítulo 8, é do envolvimento dos cristãos com o paganismo, com aquilo que não provém de Deus, com a idolatria. Por quê? Porque na consciência do apóstolo Paulo, aquele que come do corpo de Cristo faz parte do corpo de Cristo e não pode se envolver com qualquer outra prática religiosa pagã. E hoje o que você mais observa dentro das igrejas não é os irmãos saindo da igreja para participar do paganismo. É o paganismo que entrou dentro da igreja. O que você mais vê dentro da igreja é feitiçaria, macumba. O que você mais vê dentro da igreja hoje é o espiritismo. O que você mais vê dentro da igreja hoje são as piores aberrações do mundo. O que você vê dentro da igreja hoje é a espúria do cristianismo retorcido. Se Paulo estivesse vivo nos dias de hoje, ele não estava exortando para os irmãos não fazerem reuniões ou participarem de reuniões lá fora. Ele estaria dizendo assim: povo, sai do meio dessa igreja. Porque isso não é igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque você pertence a Deus. Sua vida pertence a Deus. Por isso que você não pode fazer parte da mesa dos demônios e fazer parte da mesa do Senhor. Por isso que você não pode servir a dois deuses. Por isso que você não pode viver na enganação do mundo. Por isso que você não pode deixar-se se levar pelas aparências cristãs que estão acontecendo dentro das igrejas nos dias de hoje. É por isso que você não pode perder tempo com o paganismo.
Porque o apóstolo Paulo exorta veementemente a igreja de Corinto, dizendo o seguinte: não façais parte disso, porque vocês fazem parte do corpo de Cristo. O assunto não é tão simples, não é só carne. O assunto reflete e refere-se a condutas, a práticas, a obediências de uma vida cristã renovada. De uma vida cristã que se preocupa com o fraco. De uma vida cristã que se preocupa com o ímpio. De uma vida cristã que se preocupa em glorificar o nome de Deus. Será que nós estamos preocupados em glorificar o nome de Deus? Uma coisa tão interessante, como eu falei na semana passada, o grupo que escreveu esse questionamento para Paulo, um pequeno grupo de judeus que estava no meio dos cristãos, que agora eram cristãos também, eles se prendem à carne, uma coisa pequena. Mas sabe, Ricardo, é observar que as pequenas coisas eram intencionadas para fazer e viver da forma correta. E as pequenas coisas da vida de vocês? Como é que vocês estão tratando isso? Como é que vocês estão lidando com as pequenas coisas da vida? Como é que vocês estão tratando das pequenas coisas do casamento? Como é que vocês estão tratando das pequenas coisas da família? Como é que vocês estão tratando das pequenas coisas da sociedade da qual você está inserido ou inserida? Porque dentro da igreja hoje, o problema não é carne sacrificada, mas o problema é o adultério. É a prostituição. É a masturbação. É o desejo pelo próximo. É a fornicação. É o roubo. É a mentira. E o pior de tudo, o crente continua fazendo todas essas coisas, vivendo na pior devassidão do mundo, e não tem coragem de se reportar ao seu sacerdote. Não tem coragem de se interessar a forma ou a instrução correta para que ele possa viver uma vida decente, para que ele possa viver uma vida separada do mundo, para que ele possa viver uma vida totalmente diferente da sociedade, para que ele possa, infelizmente digo eu, para que ele possa viver diferente da igreja evangélica do século 21, para que ele possa viver diferente daqueles que se dizem pastores, para que ele possa viver diferente daqueles que se dizem filhos de Deus. Será que você está tendo esse cuidado, irmãos? Você está zelando pela glória de Deus? E o apóstolo Paulo, um dos outros pontos que ele trabalha é glorificar a Deus. Ele resume o glorificar a Deus nessa igreja, para esses irmãos, em simplesmente respeitar a fraqueza do próximo, não escandalizar e fazer com que a sua religião se torne vulgar diante dos ímpios e ajudar os fracos na fé. Com isso, Deus é glorificado. Será que nós estamos cuidando do fraco? Será que nós estamos tendo cuidado e o zelo a Deus das pequenas coisas que nós não conhecemos, não sabemos e ignoramos? Nos reportarmos para pedirmos ajuda, para viver corretamente? Será que nós estamos tendo cuidado de não participarmos e não fazermos cultos pagãos todos os dias? Será que nós estamos tendo cuidado de viver uma vida santificada no Senhor? Será que nós estamos tendo cuidado de não sermos motivo de escândalo e zombaria para o Evangelho do Senhor? Hoje o evangelicalismo é assim. É culto de celebração de ceia. Então veste a melhor roupa. Aí fica parecendo aquele fariseu. Uma catatumba linda por fora.
mas por dentro a pior desgraça do mundo. Hoje eu vou para casa da fulana de tal para visitar ela. Quando junta irmãos para visitar alguém, você pode saber, é oração, é língua estranha, é reteté, é bate para lá, bate para cá, nego cai, nego sobe na parede. E o irmão fica tão sem graça de falar assim: irmão, eu tô com fome, cara. Sua oração não encheu minha barriga. Faz você rir. Hoje, o glorificar a Deus é dessa forma, mas glorificar a Deus não é isso. Glorificar a Deus é observar os seus estatutos. E os estatutos de Deus começam dizendo o seguinte: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E como disse o Ricardo resumidamente, ama o teu próximo como a ti mesmo. Qual de vocês tem feito isso? Qual de vocês tem visto isso se manifestar dentro da igreja? É difícil. Difícil. O versículo 30, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: se tomo alimento dando graças, por que seria eu censurado por causa de alguma coisa pela qual dou graças? Essa forma de falar, dou graças, ele está se reportando à oração. Uma oração em ação de graças. E está dizendo para os irmãos daquela igreja, dizendo o seguinte: se eu dou graças a Deus e agradeço pelo alimento que eu estou ingerindo, eu vou ser condenado? Não, de forma nenhuma. Ele está simplesmente dizendo para os irmãos o seguinte: olha, irmãos, tudo o que está acontecendo, da sua consciência e da sua liberdade, você está totalmente isento. Porque você é livre, você é liberto, você tem uma consciência estabilizada, fixada no Senhor. Mas agora o interessante, nem mesmo nesse quesito e nesse propósito de ser livre e liberto, você pode fazer o que você quer. Lembre-se, você é livre, mas você é um escravo de Cristo. Lembre-se, você é livre, mas livre para glorificar a Deus. E a forma de glorificar a Deus é se sacrificar para que algum irmão fraco na fé possa crescer. Lembre-se que quando você é livre, liberto, de consciência livre, sã, você é escravo da glória de Deus. Por quê? Para que Deus seja reconhecido nos teus atos e nas suas práticas. Deus não está se manifestando ou aparecendo na prática de muitos homens e muitas mulheres que estão batendo no peito e dizendo: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Deus não está se manifestando e nem se apresentando diante de muitos grupos ou muitas igrejas que se dizem cristãs ou igrejas do Senhor. A maioria das vezes Deus está se apresentando diante ou na pessoa de um enfermo. Sabe? Aquele paralítico que você nunca deu valor. Sabe aquela pessoa que você olhou e nunca deu nada por ela? E Deus é glorificado através dela. Sabe aquele irmãozinho que senta lá atrás na igreja, depauperado, fraco, debilitado, sem nenhuma amizade, mas que gosta de ir para a igreja para fazer as suas preces, para falar com seu Deus, para poder cantar cânticos de louvor ao Senhor? Deus está se manifestando, está apresentando a sua glória através da vida daquele irmão. E nós nunca observamos essa pessoa, sabe por quê? Porque ela é indigna, ela é merecedora da nossa atenção. Que cristianismo miserável esse! Isso não é cristianismo, isso é um lixo. Isso é uma podridão. Glorificar a Deus é o seu papel, é o meu papel. E como eu falei da oração de dar graças, o que nós vamos observar na vida dos apóstolos, dos profetas e principalmente na vida de Jesus é uma vida de oração. O apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos: quando vocês dão graças pelo alimento que vocês comem, vocês podem ser condenados? Não. Sabe? Qual foi a última vez que eu orei ou você orou antes de comer?
E se nós olharmos no quesito de importância, é tão relevante, né, Ricardo? Um prato de comida, puxa vida, eu tenho que parar para orar. Puxa vida, eu orei por aquilo. Qual foi a última vez que você levantou de manhãzinho, olhou e você está intacto, saúde, tudo está aí, nada aconteceu com a sua casa, com o seu patrimônio, com a sua vida, com a sua família. Qual foi a última vez que você olhou, acordou agradecido, sorridente e falou, oh, meu Deus, muito obrigado? Qual foi a última vez que você saiu de casa ou voltou para casa sabendo que o mundo está se acabando, a violência está acabando com a vida das pessoas, as pessoas estão se matando, se estuprando, se degolando, se estripando, e você sai de casa e volta para casa, tudo está do mesmo jeitinho, você está intacto. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por isso? Você vai dormir, tudo aconteceu da mesma maneira. E será que você teve coragem de agradecer e falar, meu Deus, muito obrigado? E o apóstolo Paulo fala o seguinte, por causa de eu dar graças a Deus, eu posso ser condenado? Não. Agora, se nós fôssemos ser condenados pela falta de dar graças a Deus, será quem que ficaria em pé aqui agora? Será quem que ficaria vivo aqui agora, Deus? Ou você acha que tudo que você tem foi você que conquistou? Os seus braços fortes, a sua inteligência, a sua esperteza. Será que a saúde que você tem foi você que conquistou? Foi você que comprou? A família que você tem foi você que conquistou sozinha, você que consertou sozinho, você que construiu sozinho. O trabalho que você tem, você que conquistou. Não! Deus deu tudo para vocês. Está dando tudo para vocês, está cuidando de vocês, está cuidando de nós. Qual foi a última vez que nós tivemos a coragem de agradecer a Deus por isso? Pelo contrário do que o apóstolo Paulo está ensinando, não é por dar graças a Deus, por comer alimentos, eu não vou ser condenado, mas eu faço a pergunta hoje, se nós fôssemos condenados ou houvesse um juízo por não dar graças a Deus, por não orar, por não agradecer, você estaria vivo agora? No ato penitencial disse o seguinte, é fácil olhar para os prostíbulos, para os bares, para os ímpios, mas como é difícil olhar para nós, sabe por quê? Porque quando você conhece aqui dentro, você percebe que é pior do que tudo quanto é antro que está aí fora. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, carecedores da glória de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do renovo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está doutrinando essa igreja para conhecer o que é graça, perdão e misericórdia. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele pega primeiro os dois elementos mais triviais da vida, comida e bebida, e depois ele abrange qualquer outra coisa para a glória de Deus. Até para comer, eu tenho que comer para a glória de Deus. Até para beber, eu tenho que beber para a glória de Deus. E qualquer outra coisa que eu venha fazer na minha vida é para a glória de Deus. Nós não devemos nos preocupar com a nossa glória, porque nós não temos nenhuma. Nós não temos que preocupar ou tributar a nossa honra, porque nós não a possuímos. Nós não temos que valorizar o que é nosso, o que nós temos, ou o que nós somos, porque nós não somos nada. Mas tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. O Evangelho dos dias de hoje diz ao contrário. A única coisa que eles querem fazer para a glória de Deus é uma vida religiosa medíocre, mentirosa e cheia de falácias.
Mas o apóstolo Paulo fala que nós temos que fazer o mais trivial. Sabe, aquilo lá, o mais simples de tudo. Aquilo que parece que não tem importância nenhuma. Sabe, aquilo que você passa por cima e nem repara. Sabe por que um sobrado, uma mansão e um grande prédio estão firmes? Tendo seus 2 pavimentos, sem pavimento. Sabe por quê? Porque a base foi muito bem feita. Se você não fizer uma base bem feita, o que vai acontecer? Tudo vai desmoronar. Se você não valorizar as pequenas coisas da vida para glorificar a Deus, você nunca vai saber o que é glorificar a Deus em qualquer outro aspecto. Ou seja, se você não serve para entender que glorificar a Deus é com as coisas mais simples da vida, você não conhece a Deus, você não se conhece e você precisa se converter. Glorificar a Deus é com aquilo que é mais simples, com aquilo que é mais ou de menos importância para você, para sua igreja, para sua família. Glorifica a Deus em tudo. E aí Deus vai poder ser visto por várias outras pessoas. Jesus exorta os fariseus, por quê? Porque os fariseus deixavam o caminho mais difícil. Sabe por quê? Porque os fariseus oravam diante das pessoas e pelo jeito eles eram uma pessoa de uma oratória muito admirável. E aquelas simples pessoas olhavam para eles e falavam assim: nossa, que homem santo, que oração linda, eu nunca vou conseguir fazer isso. Os fariseus deixavam o caminho mais difícil, sabe por quê? Porque eles jejuavam diante das pessoas e as pessoas falavam: eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso não é glória a Deus. E os adversários do Evangelho dos dias de hoje estão fazendo a mesma coisa. Lembre-se daquele irmãozinho que ninguém dá nada por ele, aquele mais simples da igreja. Aquele que não rouba, aquele que não mente, aquele que não toca trombeta para si, aquele que não fala mal de ninguém, é aquele irmãozinho que tem os seus pecados, mas dos seus pecados ele luta para viver uma vida santificada. Esse está glorificando a Deus. Para de olhar para aquilo que é ilusório, para o pirotécnico, para as festas, para as orgias, para esses endemoniados. Olhe para o Senhor e vamos ser instrumentos para a glória de Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, em nome de Jesus, por favor, Senhor, nos ajuda, Pai, a entender quão importante é nós conhecermos o Teu Evangelho. Nos ensina a entender e a compreender quão é importante nós obedecermos às doutrinas do Senhor. Sim, Senhor, eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que devolver o dízimo é difícil. Mas o Senhor não está pedindo, o Senhor ordena. Eu sei que não mentir é difícil, mas isso não são petições, são ordens. Honrar pai e mãe eu sei que é muito difícil, mas não são petições, são ordens. Obedecer o Senhor até o extremo é muito difícil, mas isso não são petições, são ordens. Dai-nos força, Senhor, para entendermos que até o mais simples e trivial da vida tem que ser observado. Quanto mais as coisas mais complexas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos auxílio àqueles irmãos fracos na fé. Ajuda-nos, Senhor, se formos nós os fracos da fé, a nos agarrarmos, a nos entendermos da necessidade que temos de buscar ajuda com aqueles que são mais fortes. Ajuda-nos, Senhor, se somos ainda aqueles que precisamos e sempre vamos precisar de ajuda do sacerdote, para que nós tenhamos uma consciência que isso não é vergonha, isso não é deplorável, isso não é ultraje, para que nós venhamos a nos reportar para os nossos sacerdotes, para que possamos saber como prosseguir, como andar e como viver uma vida cristã correta nos dias de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos tudo para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém.